misericórdia das pessoas que estão doentes, Senhor, que não podem estar conosco hoje, Senhor. Tem misericórdia das pessoas que estão em casa, Senhor, que estão passando por dificuldades, Senhor, que está com medo, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Tudo tem sido tão bom para nós, Senhor. Tudo tem sido tão Aleluia, Jesus. pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor traz luz para nós, Senhor. Nos alcança onde nós estamos, Senhor. Inimigo fomos, Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de alcançado, Senhor. Louve o Senhor. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. É Ele que vem ao nosso encontro. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Eu impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Impressionante, Senhor. Seu cuidado, Senhor. Seu amor. Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a sua família e no seu lar.
Hoje, devido às circunstâncias de imprevisibilidades da vida, né, que é o que nós vamos refletir hoje também sobre isso, nós estamos congregando de casa. Temos que evitar as nossas reuniões nesse momento, né, no momento onde vários casos ainda têm aumentado e se alastrado em nossa cidade. E por conta disso, nós entendemos a necessidade, a importância de estarmos reservados em casa, nos cuidando para o bem dos nossos irmãos, da vida de cada um. E mesmo assim nós continuamos, nós prosseguimos e nós estamos juntos essa manhã de sábado, pela graça de Deus, para refletirmos na palavra, pensarmos em algumas propostas para a nossa caminhada da fé, da vida, daquilo que Deus espera de mim e de você. E nós vamos fazer uma reflexão baseado na lição bíblica, na lição de número 11, que tem como tema para nós a confiança em Deus. Um tema muito importante e muito relevante para os dias de hoje, nos momentos que temos vivido, passado, de desafios, dificuldades, lutas e também na jornada da vida. E nós vamos refletir no livro de Eclesiastes, que é o livro base para essa série de lições, e hoje no capítulo 11 nós vamos ver várias lições importantes para essa caminhada, para essa jornada da nossa fé. Então o nosso objetivo hoje é nós pensarmos um pouquinho sobre as imprevisibilidades da vida, as oportunidades da vida, e nós entendemos que nós precisamos confiar em Deus. Aonde entra a confiança em Deus e aonde entra a ação do ser humano diante das situações imprevisíveis que todos nós passamos e muitas vezes não temos o controle. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso essa manhã juntos, pela graça de Deus. E o texto básico para a nossa reflexão é o versículo 1, nós já começamos nesse versículo, que ele diz assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Já nós vamos refletir nesse versículo o que ele significa, o que isso é relevante para a nossa vida. Mas antes, é importante a gente pensar no seguinte: essa palavrinha, essa frase, né? Essa frase, na verdade, calma. Deus está no controle. É preciso sempre se lembrar disso. Essa é uma frase para a gente lembrar dia após dia. Calma, Deus está no controle. Como entender isso? É um desafio, pois nós passamos por momentos tão turbulentos, tão difíceis, de situações tão complicadas em nossa vida, na nossa cidade, no nosso país, no mundo. Temos visto um caos diante da vida do ser humano, diante de tantas circunstâncias que acontecem. E como entender esse negócio, né? Calma, Deus está no controle. Será que Deus tem o controle de todas as coisas? Será que Deus não perdeu a direção desse mundo? Não? Será que esse mundo já não tem mais jeito? E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas, sobre a história e sobre a nossa vida também. E diante dessa certeza de que Deus está no controle, nós precisamos ficar calmos. E a gente vai entender o que é isso. Porque um dos maiores desafios que nós lidamos, né, é com questões imprevisíveis, com situações imprevisíveis. Por quê? Porque nós gostamos de ter o controle de todas as coisas. Nós temos esse hábito de controlar todos os cenários, as situações, todas as coisas que acontecem em nossa vida e ao nosso redor. A gente gosta de controlar, porque isso traz segurança, isso traz paz, né, em certo sentido, de nós não vivermos preocupados e desesperados, porque tudo está ocorrendo da maneira como a gente espera, da maneira como a gente projetou e planejou, e isso traz uma aparente segurança. Só que a vida, ela não é feita apenas de momentos de certeza, mas também de momentos de incerteza.
E isso a palavra de Deus mostra para a gente vai ver isso nesse capítulo aqui de Eclesiastes, o que ele fala a respeito dessa questão e tirarmos algumas lições, porque todos nós passamos por situações imprevisíveis. Talvez você esteja passando hoje por uma situação imprevisível que você não projetou e não planejou. E como lidar com essa situação? E é isso que Salomão vai nos ensinar hoje nessa palavra e nessa reflexão. O capítulo 11 aqui, que nós vamos refletir, ele traz para a gente boas diretrizes para nós lidarmos aí com as incertezas, com fé e responsabilidade. E o primeiro ponto para a gente refletir e pensar é o seguinte: trabalhe com confiança. O que é isso? O versículo 1 que nós lemos, ele fala: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Qual é a ideia desse texto? Para nós entendermos, nós precisamos entender como eram os mercadores na época. Porque esse texto ele traz a ideia de mercadores aqui que depositavam os seus bens, que é o pão, né? Seus bens nas embarcações, para que eles chegassem, né? Esses barcos, navios levavam os seus bens até os seus compradores. E isso eles tinham que confiar e depositar a sua confiança nas embarcações. Então, como o mercador aqui ele confia os bens ao navio, o sábio ele deve confiar em Deus a sua vida. Da mesma forma como os mercadores depositam os seus bens, lançam o seu pão sobre as águas, a ideia de ter que confiar nas embarcações e nos navios para que o seu produto chegue até o consumidor, da mesma forma nós devemos depositar os nossos bens, que é a nossa vida, em Deus e confiarmos de que Deus cuidará de todas as coisas. E há uma lição importante aqui na sequência desse texto que Salomão vai trabalhar, que é a seguinte: que as incertezas elas não podem nos impedir de sermos generosos. A primeira lição é essa: nós precisamos confiar em Deus, depositarmos nossos bens, que é a nossa vida, nas mãos de Deus, colocar a nossa vida diante de Deus e confiar que Ele sabe como levar ao destino correto, mesmo diante de turbulentas tempestades no caminho. Deus sempre conduz as coisas da maneira correta. E diante desse texto, Salomão ele vai continuar dizendo o seguinte no verso 2. Ele diz assim: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Olha que interessante. Salomão aqui ele vai mostrar para nós que as incertezas da vida elas não podem nos impedir de sermos generosos. Isso é uma lição importante para a gente, porque quando as coisas começam a dar errado, quando as circunstâncias são imprevisíveis, a tendência nossa sempre é acumular, sempre é nos guardar, nos resguardar e sempre ajuntar coisas para nossa segurança e termos o domínio e o controle sobre todas as coisas. Isso não é errado em certo ponto de se organizar e se cuidar, mas de pensar em si mesmo, sim. Salomão ele vai ensinar para a gente que nós não podemos deixar com que as incertezas da vida nos torne pessoas que não olhem para o próximo, que nos impeçam de ajudar os necessitados. Pelo contrário, nós precisamos também ser pessoas generosas, ajudarmos uns aos outros, porque é isso que Deus espera de nós, né, da gente. E aí o versículo 3, Salomão ele vai dizer assim: se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Ele está querendo demonstrar aqui que há muitas situações que escapam do nosso controle. Aqui há um processo natural. Qual é o processo natural? As nuvens estão cheias,
derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, ali ela ficará. São processos naturais que vão acontecendo, e essas circunstâncias, além de serem imprevisíveis, coisas que às vezes a gente não espera, também são coisas inevitáveis, pois nós não podemos impedi-las. Então tem circunstâncias em nossas vidas que chegam, que nós não projetamos, não planejamos, não esperamos, mas elas chegam. São imprevisíveis e também são coisas que nós não conseguimos controlar. E para o sábio aqui, o medo das circunstâncias não podem impedir de nós compartilharmos, né, nossos recursos com o próximo. Também não pode impedir, não pode ser um obstáculo para nós trabalharmos, para estudar, para planejar, para casar e por aí vai. Que são tantas imprevisibilidades, mas isso não pode nos impedir de viver. Não pode nos impedir de projetar coisas, planos, projetos, projetar a vida, pensar a longo prazo. Isso não é errado, isso é bom, isso é necessário muitas vezes. Mas nós sempre devemos fazer isso debaixo da confiança em Deus, da segurança nele, entendendo que ele tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes nossos projetos e planos não chegam ao final como nós esperávamos, mas nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo. E o versículo 4, Salomão ele vai dizer assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. O que ele está dizendo? Qual que é a lição aqui que a gente pode extrair? Quando nós olhamos somente para os problemas desse mundo, isso vai nos paralisar. Nós paramos. É o que Salomão está dizendo. Quem somente fica observando o vento nunca vai fazer o quê? Semear. E o que olha para as nuvens nunca fará o quê? A colheita. Então, se nós ficarmos olhando para os problemas e vivendo diante dos problemas somente, deixando com que os problemas nos dominem, e aí por conta dessas incertezas, inseguranças, por causa do medo do futuro, nós pararmos de viver a vida, de projetar, de trabalhar, de nos esforçar, de acreditar que tudo pode acontecer da maneira como a gente vai projetando também, isso vai fazer com que a gente pare no tempo. E aí a gente não planta e também não colhe. Então essa é uma lição importante para nós, porque diante das incertezas da vida, nós precisamos viver, nós precisamos caminhar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos continuar caminhando na vida debaixo da bênção e do cuidado de Deus. Essa que é a ideia que a lição vai trazer para nós, porque muitas pessoas às vezes pensam, ou talvez as pessoas pensam, né? Talvez as pessoas pensam que confiar em Deus é não fazer nada. É apenas esperar, espera, deixa Deus fazer e eu não preciso fazer nada. Não, confiar em Deus é caminhar debaixo da segurança em Deus, da confiança nele, da paz que vem dele, da alegria nele. Eu trabalho, eu me esforço, eu faço a minha parte, mas eu creio que tudo vem de Deus. Eu acredito que a minha vida e tudo que tem acontecido está debaixo do cuidado de Deus. E se tudo der errado, segundo os meus projetos e o meu caminho, daquilo que eu projetei e caminhei diante desse trabalho e esforço, eu confio ainda em Deus, porque Ele está no controle de tudo. E se deu certo também e aconteceu como eu esperava, é porque Deus também cuidou de todas as coisas. Então essa que é a ideia da confiança. Nós confiarmos vivendo, agindo e caminhando. Essa que é a ideia. Então, aqui, mesmo muitas vezes não entendendo, né, tudo que ocorre conosco e todos os mistérios da vida que nos cerca, né, nós devemos confiar sempre na bondade e na soberania do Criador. Olha o versículo 5 que Salomão diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus,
que faz todas as coisas. Muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo, o porquê Ele faz ou como Ele está fazendo. Não entendemos as coisas que acontecem em nossa vida muitas vezes. Mas nós devemos sempre confiar que Deus sabe o que faz. Deus é soberano. E também confiarmos sempre que na bondade, que Deus é bom. Em todo tempo e em todo tempo, Deus continua sendo bom. E caminhando para a segunda parte, só antes de nós caminharmos, o versículo 6 aqui também, Salomão ele vai dizer o seguinte: semeia a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Sabe o que Salomão está querendo dizer? Cabe a nós arregaçar as mangas, cumprir nossa missão diária e esperar a provisão divina. Eu não posso apenas fazer da minha vida apenas de uma forma, de um jeito. A ideia que ele coloca aqui, Salomão coloca: você plantou uma semente, vai e plante mais, vai e faça mais, não cruze os braços, não espere somente isso. Vá e viva, vá, trabalhe, arregace a manga e vá para frente, prossiga. Confie que algumas dessas coisas que você tem feito vai produzir. Algumas dessas sementes vão germinar, mas nem todas, e você não sabe qual vai germinar. Então, vá, trabalhe, viva e confie que Deus está no controle. Confie que Deus fará com que a sua provisão chegue até nós. Essa que é a ideia. Então a ideia aqui é trabalhando e confiando em Deus. Nós não podemos parar, nós precisamos prosseguir. O segundo ponto que a lição vai trazer é: desfrute com responsabilidade. As incertezas aqui do futuro, elas não devem nos impedir também de desfrutarmos das coisas boas da vida. Isso é uma lição importante para nós. A vida, ela não deve ser encarada como um fardo pesado, mas como um belo presente recebido pelo Criador. Entenda isso. Nós não podemos olhar para as coisas ruins da vida e entender tudo isso é um fardo, a vida é um fardo, não tem alegria na vida. Não, nós precisamos entender que a vida é um presente de Deus. Só o fato de estarmos respirando, estarmos vivos, já demonstra a bondade e a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E a Bíblia vai dizer assim: se não é a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos, mortos, destruídos. Mas se eu e você estamos vivos, é porque essa misericórdia de Deus se renovou sobre nós. E elas não têm fim. E Deus é bom em todo tempo por nos dar a vida que nós temos. Então nós precisamos aproveitar e desfrutar dessa vida. E o versículo 7, Salomão vai dizer isso. Ele diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Salomão está querendo aqui ensinar o seguinte: que a cada novo dia nós devemos nos deleitar em Deus. Olha que maravilha, ele fala: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o dia. Nós precisamos aproveitar a vida que Deus nos dá com consciência, com sabedoria, aproveitarmos da melhor forma possível aquilo que podemos aproveitar. Essa que é a ideia. E aqui a ideia de consciência, a consciência também de que a vida não é um mar de rosas. Salomão ele vai dizer isso. Ele fala: doce aos olhos a luz, doce é ver o sol. Que maravilha, isso é doce, é prazeroso, isso tem que gerar prazer em nós de ver a luz do dia, de viver a vida, de acordar, de existir, estarmos vivos. E aí ele vai dizer no versículo 8 assim: mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade.
Olha que interessante o que Salomão está dizendo. Ele fala aqui que a consciência que nós precisamos ter é que a vida não é um mar de rosas somente. Não é tudo às mil maravilhas. Não é tudo acontece para bem, acontece tudo certo, tudo está acontecendo da maneira como a gente esperava, e isso é a vida. Não, não é assim que funciona. Aqui Salomão ele está expressando, mesmo que você viva muitos anos, você deve se alegrar com todos eles. Você precisa se alegrar, eu preciso me alegrar com todos os anos de vida que a gente tem. Mas entenda, lembre-se. Olha que interessante, fala assim, lembre-se do quê? Há dias de trevas, e são muitos, não são poucos. Eu preciso me lembrar que dias de trevas chegam, dias imprevisíveis chegam, problemas chegam, dificuldades chegam, e o que fazer diante de tudo isso? Confie em Deus, alegre-se nele, desfrute da vida. Desfrute da vida, viva a vida com intensidade, viver de forma consciente para não se arrepender depois. Muitas pessoas têm deixado de viver a vida, de aproveitar a vida. E quando chegam os problemas, as dificuldades, a enfermidade, se arrepende de não ter aproveitado a vida como deveria. Ou talvez aproveita a vida, e as pessoas entendem de aproveitar a vida de uma forma hedonista, vivida e regida pelo prazer somente. Não é isso que Salomão está dizendo. Está dizendo o seguinte: aproveite a vida de forma consciente, com sabedoria. Que tem muitos que aproveitam a vida de uma forma totalmente depravada e vivem mal, e depois se arrependem também do que fizeram. A questão é, viva de uma forma que você não vá se arrepender. Então aproveite a sua vida com sua família, com Deus. Aproveite e desfrute do que Deus tem te dado, se é pouco ou se é muito, desfrute disso, alegre-se com isso. Deus está no controle da sua vida. Essa é a lição que Salomão está deixando para nós. E no versículo 9 ele vai dizer assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradem aos seus olhos. Saiba, porém, de que todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que nós fazemos na vida, Deus vai pedir contas disso. Nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Então aproveite a vida com consciência, com sabedoria, na proposta que Deus tem para mim e para você, porque a melhor forma de se aproveitar a vida é de acordo com a vontade de Deus. Nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, nós iremos aproveitá-la de fato da maneira como Deus espera que aproveitemos, e não nos arrependeremos lá no final dessa jornada. E duas lições para nós finalizarmos diante das imprevisibilidades da vida: seja confiante, ou seja confiante. Confie em Deus, confie nele. Deus cuida, meu irmão. Deus está cuidando e Deus cuidará. Ele cuida, Ele está cuidando e Ele cuidará de mim e de você até o final. E a segunda lição, diante das oportunidades da vida: seja responsável. Aproveite a vida com sabedoria e responsabilidade diante de Deus, e viva a vida com intensidade, porque é isso que Deus espera para nós ou de nós. Que Ele quer para mim e para você é que a gente viva bem, feliz, alegre, desfrutando da vida que Ele tem nos dado, e sempre gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, e sempre na dependência desse Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa caminhada para confiarmos mais nesse Deus maravilhoso e poderoso que cuida de nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão diante da Tua palavra. Peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude para vivermos essa proposta de confiança em Ti, cuidando de nós e nos amparando em todos os momentos dessa caminhada. Nós oramos a Ti, peço a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, cada irmão aqui dessa igreja. Que o Senhor nos abençoe e cuide de nós em todo o tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e infinito amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém.
Que Deus te abençoe nessa caminhada. Confie em Deus. Você tem um dia maravilhoso na presença dEle, desfrutando da vida que Ele te deu. Viva com alegria, com confiança, com responsabilidade, e que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Um ótimo dia a você e sua família.